Olá pessoal, aqui é o irmão Josué e no vídeo de hoje eu venho trazer essa teologia sistemática de Willie e Calvertson para a gente estar dando uma olhada, publicado pela NASA Livros Publicações. Vamos dar uma olhadinha nesse material? Então roda a vinheta aí. Bem pessoal, estou trazendo esse material para a gente estar analisando eles. Logo de cara eu vou dizer que é um material extraordinário, muito bom. Já estou fazendo meus estudos por esse material. Já li bastante coisa dessa teologia sistemática e sinceramente assim, cada vez que eu leio, eu fico impressionado, né? A gente, no nosso mercado, a gente tem falta, né, aqui no mercado brasileiro de teologias sistemáticas arminianas, né? E principalmente também wesleyanas, né? Porque não é muito divulgado, as editoras não têm muita, como que eu vou dizer assim, muita vontade, né, de trazer esses produtos, mas a NASA Livros vem trazendo materiais top de linha e arminianos, né? Arminianos wesleyanos. Então tem essa teologia sistemática, tem uma outra que eu já fiz o review aqui no canal, mas eu vou mostrar aqui. Esta daqui, Graça, Fé e Santidade, uma teologia sistemática wesleyana, muito boa também, tá? Se quiserem ver o review desse material, só procurar aqui no canal. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo o review dela, tá? Mas vamos mostrar essa teologia sistemática. Bem, ela não é fina, tá? A capa dela é uma capa brochura. É boa a capa brochura, porque não tem o problema de você danificar essa parte aqui, como as capaduras têm. Geralmente quem tem livro de capa dura, eu tenho também até teologia sistemática, mas eu uso elas mais como fonte de pesquisa. Por quê? Porque pode danificar aqui. A brochura já não tem esse problema. E a proposta dessa teologia sistemática é para a pessoa usar constantemente nos seus estudos. Tá? Então, ela é uma teologia boa por conta disso. Pela capa dela ser maleável e não estragar com facilidade. Né? Ela tem um total de, vamos ver aqui, 455 páginas, tá? E só de índice, só o índice dela tem 5 páginas só de índice, tá? Ela é rica em detalhes. Isso que eu acho assim, que me surpreendeu no índice dela. Tem materiais teológicos, por exemplo, como a teologia sistemática do Rodman Williams, que o índice é ruim, é horrível o índice. Por quê? Porque tem só o tópico e não tem os subtópicos. E aí você tem que ficar procurando, você demora muito. Essa teologia sistemática, ela já vai suprir essa necessidade. E pasme, ela trata e aborda vários assuntos teológicos que algumas teologias sistemáticas menores ou de um único volume não trabalha. Então, bora ver isso aqui. Então, abrindo aqui o material, tem aqui a folha de rosto, né? A ficha catalográfica, ok? Uma dedicatória, NASA Livros, publicações. Eu vou deixar o link da livraria oficial da NASA Livros. Vocês podem estar entrando lá e adquirindo material com eles, tá bom? Aqui vem a dedicatória, aqui vem o prefácio, ok? E aqui começa o índice. E agora eu vou gastar bastante tempo aqui no índice para que os irmãos vejam a qualidade do material, tá? Por dentro, né? Nos assuntos que ele vai trabalhar. Porque quando a gente vai comprar algum material, não basta somente a parte externa ser de boa qualidade, mas também a parte interna, né? E eu vou ser bem sincero,
faltava no mercado brasileiro uma teologia sistemática arminiana, né? Arminiana, de extrema qualidade, né? De extrema qualidade, que realmente diga que é arminiana. Não, olha, nós somos arminianos, faltava isso no mercado, porque a gente tinha outras teologias sistemáticas que são boas, que tem o cunho arminiano, mas os autores parece que não expressam isso em dizer, não, olha, nós somos arminianos. Mas essa teologia sistemática, ela traz e ela diz que é arminiana. Wesleyana, obviamente, mas arminiana, ou seja, tem a essência do arminianismo, né? E não nega os pontos principais do arminianismo, coisa que outras pessoas ou outros teólogos e pastores acabam fazendo, né? Então, vamos ver aqui um pouquinho mais de perto esse material. Eu abaixei um pouco mais aqui a câmera para a gente poder ler. Eu quero ler os tópicos, são 5 páginas. É provável que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu acredito que vai ser bem proveitoso para os irmãos verem na íntegra o que este material tem para nos oferecer e a riqueza nos detalhes e no seu índice, para que a gente possa entender realmente o que ele realmente trabalha aqui, tá? Então vem aqui, dedicatória, prefácio, índice, introdução, né? Aí ele vem parte 1, introdução, né? A natureza e o escopo do assunto. Aí ele vem a natureza da teologia cristã, razões para o estudo da doutrina cristã, terminologia, definições de teologia, natureza e o escopo da teologia, teologia cristã, o estudo da realidade, sistema de teologia, requisitos qualitativos para o estudo da teologia. Aí vem aqui parte 2, a teologia e suas relações e divisões. Aí vem as relações da teologia e as divisões principais da teologia. 2. Fonte e métodos da teologia. Aí vem ciência da teologia, natureza científica da teologia, métodos de organizações e apresentação, fonte primária da teologia cristã, a Bíblia como fonte primária da teologia cristã, os pontos de vista católico e protestante com respeito à Bíblia, um contraste, né? Aí vem fontes secundárias da teologia cristã, a natureza como fonte da teologia, a experiência como fonte da teologia, os credos como fonte da teologia. Depois vem desenvolvimento histórico da teologia cristã, o período primitivo, o período medieval. Olha só a riqueza nesse índice. O período da reforma, deixa eu colocar mais para cá, né? Aqui. O período da reforma, o período confessional, o período moderno. Revelação cristã, a natureza da revelação geral, definições da revelação geral, a revelação através da natureza, a revelação na natureza e constituição do homem, a revelação de Deus na história, pois a natureza da revelação especial, a definição da revelação especial, o livro cristão, a fé cristã, credenciais da revelação. Depois vem a inspiração das escrituras, definições da inspiração, inspiração e revelação, possibilidade e necessidade da inspiração, teorias da inspiração, provas bíblicas da inspiração divina, homens santos e Bíblia Santa. Agora vem cânon sagrados das escrituras. O cânon do Antigo Testamento, divisões do Antigo Testamento, desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento, testemunhas do cânon do Antigo Testamento. Cânon do Novo Testamento, a história primitiva do cânon do Novo Testamento, cânones e catálogos primitivos, a ação dos concílios, os apócrifos. Aí, próximo. O cânon como norma de fé, a norma de fé, a relação do Antigo com o Novo Testamento, evidências da norma de fé. Não é? Depois vem a existência e a natureza de Deus, né? A existência de Deus, a ideia de Deus é intuitiva, o testemunho das Escrituras, os argumentos confirmatórios. Agora aqui, próximo lado. A natureza de Deus, definições de Deus, os nomes de Deus, conceitos cristão de Deus. Os atributos de Deus, classificações dos atributos de Deus, os atributos
perfeições e predicados divinos, erros que devem ser evitados e considerados aos atributos divinos, classificação dos atributos de Deus. Próximo tópico. Os atributos absolutos de Deus, a espiritualidade como atributo de Deus, infinidade como atributo de Deus, a eternidade como atributo de Deus, imensidade como atributo de Deus, imutabilidade como atributo de Deus, a perfeição como atributo de Deus. Os atributos relativos de Deus. A onipresença de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, a sabedoria de Deus, a bondade de Deus. Os atributos morais de Deus. A santidade de Deus, o amor de Deus, a justiça e a retidão de Deus, a verdade como atributo de Deus, a graça e os seus correlatos. Depois vem trindade, a unidade da trindade, a unidade de Deus, a triunidade de Deus. Aí o próximo tópico, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, a pré-existência de Cristo, os nomes e títulos divinos de Jesus Cristo, os atributos divinos de Jesus Cristo, as obras divinas de Cristo. Cristo é recebedor de adoração e homenagem próprias da divindade, o significado da doutrina da divindade de Cristo. Próximo tópico, a personalidade e a divindade do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo. Vamos virar aqui que tem mais. A divindade do Espírito Santo, as teorias antitrinitarianas, né? O sabelianismo, o arianismo. Aí depois vem a doutrina evangélica da Trindade, tá? Doutrina evangélica da Trindade, não sei se dá para enxergar certinho aí, mas eu estou lendo aqui. A trindade de pessoas, a conclusão respeitante a doutrina evangélica da Trindade. Aí a parte 3, a doutrina do homem e o problema do pecado. A cosmologia, a narração bíblica da criação, a natureza da cosmologia, teorias da criação, a relação de Deus para com a criação, o hino da criação, a cosmogonia mosaica, a ordem da criação, o fim da criação, anjos e espíritos, a natureza, atributos, emissão dos anjos, Satanás, a relação de Deus com a criação, conversão, preservação e governo, antropologia, origem do homem, a natureza da antropologia, as duas narrações bíblicas da criação do homem, a origem da mulher, a unidade da raça e sua origem comum. Próximo tópico, a natureza do homem, os elementos constitutivos da natureza humana, o estado primitivo do homem, a origem da alma, a imagem de Deus no homem, natureza da santidade primitiva, doutrina do pecado, doutrina do pecado, a tentação e a queda do homem, a narração do Gênesis sobre a queda do homem, a necessidade do estado e prova do homem, a queda do homem, Satanás e a origem do pecado, a doutrina de Satanás, sumário do ensinamento bíblico sobre a origem do pecado, natureza e a pena do pecado, terminologia bíblica do pecado, definições do pecado, as consequências do pecado, pecado original ou depravação herdada, terminologia, o fato do pecado original, o fato da depravação herdada, a natureza da depravação herdada, a transmissão do pecado original, a depravação e a fraqueza. Próximo tópico, as doutrinas de Jesus Cristo, a pessoa de Cristo, fundamento histórico e bíblico, bíblicos, né? Acontecimentos na vida de Cristo e seu significado teológico, desenvolvimento da cristologia na igreja, declaração autorizada com respeito à natureza de Cristo, a humanidade de Cristo, as características da natureza humana de Cristo, o Cristo sem pecado, os sofrimentos de Cristo, a divindade de Cristo, a experiência de Cristo, Cristo era o Jeová do Antigo Testamento, os pressupostos únicos de Jesus acerca de si mesmo.
Próximo tópico, a pessoa divina humana, a natureza da encarnação, uma pessoa única, as duas naturezas. Os estados e os ofícios de Cristo. O estado de humilhação, o estágio da humilhação de Cristo, as teorias primitivas da depotenciação, as teorias quenóticas posteriores, a exaltação. Tem mais, não acabou não, bastante coisa, né? Falei que o índice desse material aqui é grande. A descida ao Hades, a ressurreição, a ascensão, assentar-se à destra, os ofícios de Cristo, seu ofício como profeta, seu ofício como sacerdote, seu ofício como rei. Expiação, a natureza e a necessidade da expiação. Definições da expiação, a necessidade da expiação. A base bíblica da expiação. Prefigurações da expiação no Antigo Testamento, o conceito de sacrifício do Novo Testamento, o motivo ou causa originadora da expiação, a natureza vicária da expiação, terminologia bíblica. As teorias da expiação, a doutrina patrística, a teoria de Anselmo sobre a expiação, a teoria de Abelardo, as teorias escolásticas, as teorias católica romana ou tridentina, a teoria da santificação penal, a teoria reitoral ou governamental, as teorias da influência moral, a teoria ética, a teoria racial. Próximo tópico. O alcance e os benefícios da expiação. O alcance universal da expiação, os benefícios incondicionais da expiação, os benefícios condicionais da expiação, a intercessão de Cristo. As doutrinas da salvação e a pessoa e a obra do Espírito Santo. A revelação progressiva do Espírito Santo, o Espírito Santo no regime preparatório, o Espírito Santo e a encarnação, o Espírito Santo e o ministério terreno de Jesus, a dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo em Pentecostes, os ofícios do Espírito Santo, o Espírito Santo e a Igreja, o Espírito Santo e o mundo, os estados preliminares da graça, a vocação ou a chamada ao Evangelho, a natureza geral da chamada ao Evangelho, eleição e predestinação, elementos na chamada evangélica, graça preveniente, a graça e a graça preveniente, a natureza da graça preveniente, arrependimento, a importância do arrependimento, a natureza do arrependimento, definições representativas do arrependimento, os elementos divino e humano no arrependimento, o estado de pertinência, a necessidade do arrependimento, a fé salvadora, a natureza da fé em geral, a natureza da fé salvadora, a fé como dom da vida cristã, conversão, justificação, regeneração e adoção. Aí vem a justificação, as definições da justificação, a natureza da justificação, a base da justificação, regeneração, a natureza da regeneração, definições da regeneração, as operações de Deus na regeneração, erros respeitantes à regeneração, sumário do ensino sobre regeneração. A adoção, o significado de adoção, os benefícios da adoção, a evidência da adoção, testemunho do Espírito, a base bíblica da doutrina, o testemunho duplo do Espírito. Olha, já estamos em 18 minutos e não acaba o índice, né? Ainda tem mais isso daqui ainda, é bastante coisa, né? Privilégio comum dos crentes. A inteira santificação ou perfeição cristã, né? O tratamento histórico da doutrina da inteira santificação, o testemunho dos pais apostólicos, os ensinamentos dos pais posteriores da igreja, a doutrina dos místicos, a doutrina católica romana, as opiniões calvinistas sobre a santificação, a doutrina do arminianismo wesleyano, outros pontos de vista modernos sobre a santificação. A base bíblica da inteira santificação. A santidade é a norma neotestamentária das exigências cristãs. A inteira santificação como uma segunda obra da graça. Tempos gramaticais no Novo Testamento e grego. O significado e o escopo da santificação.
a definições da inteira santificação, justificação e santificação, a existência do pecado no indivíduo regenerado, a inteira santificação é subsequente à regeneração, os meios e agências divinamente apontados na santificação, a santificação gradativa ou progressiva. Interessante esse daqui. Inteira santificação ou a perfeição cristã. A inteira santificação como purificação do pecado, a inteira santificação como consagração positiva a Deus, os elementos divino e humano na inteira santificação, a perfeição cristã, conceitos errôneos com respeito à perfeição cristã, implicações da doutrina da perfeição cristã, conceito fundamental da perfeição cristã, distinções importantes sobre a perfeição cristã, experiência atual, evidências da perfeição cristã, a ética cristã e as instituições da vida de santidade, os princípios da ética cristã, fontes da ética cristã, base bíblica da ética, a perfeição cristã e a ética, a lei da liberdade. Depois vem a lei do amor, a consciência como reguladora da experiência e da conduta cristã. Deveres para com Deus, as virtudes teístas, a reverência como dever fundamental para com Deus, dever e as formas de oração, o dever, e as formas de oração, o dever supremo de adoração, deveres para consigo mesmo, a santidade do corpo, a cultura da mente, o desenvolvimento da vida espiritual, deveres para com o próximo, transgressões do amor fraternal, o conceito cristão dos direitos do homem, deveres para com a família, deveres do homem para com o Estado. Aí vem igreja cristã, a natureza da igreja cristã, a igreja como o corpo de Cristo, a igreja como o templo do Espírito Santo, a função da igreja cristã, características e atributos da igreja, organização da igreja cristã, considerações para ser membro da igreja, a função da igreja, o ministério cristão, adoração e os meios da graça. Adoração na igreja cristã primitiva, os aspectos individuais e sociais da adoração, a ordem e as formas de adoração, o sábado como um meio da graça, outros meios da graça, sacramento, a natureza de um sacramento, batismo e ceia, doutrinas das últimas coisas, segundo a vinda de Jesus Cristo. Aí ele vai falar aqui. Morte e imortalidade, o conceito cristão da morte, a imortalidade do homem, a vitória cristã através de Cristo, o estado intermediário, a terminologia, conceitos diversos concernentes ao estado intermediário, volta pessoal do nosso Senhor, Cristo voltará em pessoa, o sinal de sua vinda, as maneiras da sua vinda, o propósito de sua vinda, dia do Senhor, a segunda vinda e as teorias sobre o milênio, o primeiro e o segundo advento de Cristo, ordem dos eventos do dia do Senhor, o arrebatamento e a revelação, o julgamento de investigação, a destruição dos ímpios, a queda do anticristo e a prisão de Satanás, o restabelecimento do reino, a regeneração da terra, a consumação final. Ressurreição, o juízo e a consumação final. Ressurreição, os ensinamentos bíblicos sobre a ressurreição, a natureza do corpo ressuscitado, a ressurreição geral, juízo final, o fato do juízo final, a pessoa do juiz, os princípios do juiz, o propósito do juízo geral, a cena do juízo final, o estado futuro dos impetinentes, os termos bíblicos que denotam o lugar de castigo, a doutrina do castigo eterno tal como é ensinada nas Escrituras, bem-aventuranças eterna dos santos. O céu é tanto um lugar como um estado, a bem-aventurança dos santos, as ocupações no céu, a duração sem fim do céu, consumação final, o escopo da consumação final e o novo céu e a nova terra. Então, como vocês podem perceber, são 5 páginas somente de índice, bem detalhados
sobre cada tópico e os seus subtítulos. É uma teologia sistemática assim extraordinária, muito boa mesmo. A letra dela é uma letra grande, média para grande, bem confortável para leitura. Mesmo que você tenha um grau, vamos dizer assim, um pouco mais elevado, né, use óculos, etc e tal, você vai ler perfeitamente, porque a letra é boa e bem confortável, tá? Ó, a natureza e o escopo do assunto. É muito bem feita, tem as partes aqui em destaque, então você consegue ver os tópicos, aonde vem os versículos bíblicos também é destacado. Ó, tá vendo? É muito boa mesmo para leitura, para os seus estudos diários, tá? Seus estudos diários. Eu vou ler aqui só uma parte rapidinho, que é sobre se essa sistemática ela crê na continuidade ou não dos dons. Então eu vou ler aqui uma parte aqui para os irmãos. Aqui na página 262, olha o que o autor vai dizer aqui, ó. Os dons do Espírito são capacidades sobrenaturais para o serviço e determinam-se pelo caráter do ministério que terão de realizar. São vitais para o cumprimento bem-sucedido da missão da igreja. Esses dons são distribuídos à discrição do Espírito. São relacionados a, mas distintos de, dons e habilidades naturais. Nem todos os membros da igreja recebem capacidades semelhantes. Há diversidades de dons na igreja, 1 Coríntios 12, 29 e 30. Esses dons divinos sobre os membros individuais determinam as suas funções no corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 21 a 25, e constitui-se em fatores essenciais para o progresso espiritual da igreja em todos os tempos, ou seja, é uma teologia sistemática que mostra que estes dons que foram concedidos para a igreja é para todos os tempos e não para apenas um tempo, como na igreja primitiva e depois cessou, mas não, eles são para todos os tempos. É uma teologia sistemática assim de tirar o chapéu. Eu usava no meu dia a dia, para levar para tudo quanto é lugar, esta teologia sistemática aqui. Usava essa daqui para carregar. Por quê? Porque ela é pequena, dá para você levar para qualquer lugar. Ó, tem bastante marcação, né? Ó, bastante marcação que eu vou fazendo e tal. Mas esta daqui, ela é super, ultra, mega completa. Super, ultra, mega completa. Além de não ficar em cima do muro se é arminiana ou não é arminiana. Então, me ganhou por conta disso, né? Porque é uma teologia sistemática que realmente se importa e tem consciência que realmente a ortodoxia cristã arminiana é importante para o nosso conhecimento, né? E o nosso fundamento teológico. Então, eu indico esse material, estou usando ela muito. Essa daqui se tornou a minha principal teologia sistemática no meu dia a dia, nos meus estudos, porque ela abrange um vasto índice de muitos assuntos. Dificilmente você não vai encontrar nela o assunto que você esteja procurando. Então, às vezes você quer tá dando aula numa escola dominical, talvez você está dando aula em um grupo de irmãos e você precisa de um material para você carregar que seja prático, seja abrangente, que tenha peso e conteúdo teológico. E às vezes a gente até encontra materiais dessa forma, mas que são em 3, 4 volumes, e aí fica difícil para você carregar. E esse daqui não. É um material que você pode carregar para cima e para baixo, deixar dentro da sua bolsa, mochila, ir no ônibus, enfim, aonde você quiser, até mesmo levar na igreja, nos cultos, etc. e tal, de ensino, você pode estar levando para estar observando e vendo se os ensinamentos que ali estão sendo falados realmente têm proximidade, né? Ou se estão em conformidade com a ortodoxia cristã saudável, ok? Então, quem gostou desse material aí, adquira esse material. Realmente é um material
fantástico, é um material muito bom, é um material assim que vai te dar um cunho teológico e entendimento das Sagradas Escrituras de forma assim excelente, excelente. Parabéns aí à livraria e editora, né, NASA Livros Publicações, por publicar um material tão bom quanto esse daqui, tá? Eu precisava mostrar na íntegra esse material para os irmãos, para que os irmãos vejam que não é só conversa, não é só, a pessoa está só falando do material por falar. Não, para que os irmãos vejam, eu gastei todo esse tempo lendo o índice para que os irmãos vejam e percebam a grandeza realmente desse material teológico que está disponível para a gente aqui no Brasil. Forte abraço aos irmãos, que Deus abençoe o material, o link da editora que vende. Esse material vai estar aqui na descrição do vídeo. Forte abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.